Muita gente fica vendo os meus vídeos e falando o seguinte: ah, porque você exagera. Você pode saber sim sobre programação, trabalhando nos lugares que você trabalhou, mas você exagera, Nilman. Não é como se o mundo estivesse caindo aos pedaços e que hackers e governos utilizassem nossos dados de forma perversa. Ah, é? Veja só essa notícia. Entre aspas, hacker, e essas aspas são relevantes, tem como alvo as instalações de água da Flórida, com um produto químico venenoso e cáustico usado na limpeza de ralos. Investigação do FBI e do Serviço Secreto está sendo feita. Ou seja, um hacker, pela internet, invadiu o sistema das instalações de água do estado da Flórida e conseguiu jogar um produto químico extremamente venenoso, de tal modo que poderia ocasionar assim, o falecimento de milhares, talvez milhões de pessoas. Vocês estão conseguindo enxergar o grau que a gente tá chegando na nossa sociedade? Vocês conseguem entender um pouquinho melhor as preocupações que eu trago nos meus vídeos, nas minhas lives? Tudo hoje em dia é baseado em software e internet. Tudo. Inclusive os serviços mais elementares, como é o de gerenciamento das instalações de água, de gás. E mudando isso, hackeando, entre aspas, esses sistemas, você pode literalmente causar uma destruição que vocês não fazem ideia. Que vocês não fazem a menor ideia. Né? A gente já viu aí alguns casos de invasões a usinas nucleares. Vocês conseguem entender a dimensão da coisa? É algo muito relevante, meus caros, algo muito relevante. E esse é o tipo de guerra que nós estamos falando. A guerra que existe após, principalmente, a Segunda Guerra Mundial é baseada nisso. É baseada em informação. É baseada em dados, muitas vezes. É baseada nesses sistemas virtuais. Não é literalmente você ir com um exército de soldados. Pra que fazer isso se você, com um hacker decente, consegue invadir as instalações de águas e jogar veneno lá e matar todo mundo? Entende? E é isso que as pessoas não entendem ainda. Por quê? Porque a mentalidade das pessoas, né, a forma de enxergar o mundo, não acompanhou os desenvolvimentos tecnológicos das últimas décadas. As pessoas ainda pensam que, pelo amor de Deus, nossa, jamais aconteceria algo do tipo, né? Porque a água, como ela vem até minha casa? É um cano. Não, tudo isso é gerenciado por sistemas virtuais e muita coisa horrorosa pode sair disso. Um aparente ataque cibernético a uma estação de tratamento de água na costa do Golfo da Flórida quase enviou quantidades perigosas de um produto químico cáustico ao abastecimento público de água, né, disse a polícia em meio a uma investigação federal sobre o incidente. A violação da instalação de água em Oldsmar, Flórida, aumentou os níveis de hidróxido de sódio no sistema em quase 100 vezes no final da semana passada, disse o xerife Bob Gualtieri a repórteres na segunda-feira, chamando-o de intrusão terrível. O hacker mudou o hidróxido de sódio de cerca de 100 partes por milhão para 11.100 partes por milhão. É muita coisa. Este é, obviamente, um aumento significativo e potencialmente perigoso, disse Gualtieri, acrescentando: não é apenas um acidente quando você está levando de 100 partes por milhão para 11.100 partes por milhão com uma substância cáustica. É potencialmente sério. Era alguém que estava tentando aparentemente fazer algo ruim. É um ato ruim. É um mau ator. As usinas nucleares são iscas de pessoas que querem fazer terror e precisam de proteção extra, diz aí um ex-chefe de uma organização ligada a tudo isso, né? E o que acontece, meus caras? O xerife disse que o operador da planta notou pela primeira vez que alguém acessou remotamente o sistema de computador da instalação na manhã de sexta-feira, mas não deu muita importância, pois é comum que outros funcionários da fábrica entrem e saiam do sistema para solucionar problemas técnicos. No entanto, quando a rede foi acessada novamente no final da tarde, a operadora percebeu que a pessoa estava acessando programas através de seu próprio computador, incluindo funções que controlam o nível de produtos químicos de tratamento na água. Meus amigos, vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que é isso? Eles nem perceberam direito. Embora as autoridades locais atualmente não tenham suspeitos,
e não tenham certeza se o hack foi realizado dentro dos Estados Unidos ou exterior, Galtieri disse que tanto o FBI quanto os serviços secretos estão investigando junto com a polícia. Ainda não está claro porque a planta foi alvo ou se quaisquer outras instalações próximas também foram violadas. Bom, isso aqui obviamente é um ataque ligado ao contexto geopolítico, né? É aquela questão de jogar o pênis em cima da mesa e mostrar quem é mais poderoso em relação ao que você consegue fazer. Eles estão mostrando aqui, olha, governo americano, veja só o que a gente fez. Não sei qual estado fez isso, mas certamente é algo que deve amedrontar as autoridades americanas. A realidade é que as demissões que temos em vigor, elas funcionam. Mas todos devem estar atentos. Certamente sentimos que estamos analisando profundamente o que podemos atualizar para evitar que aconteça novamente. Meus amigos, já pensou? Já pensou você tomar uma água pensando que é só uma água e na verdade tem uma substância potencialmente letal? É algo seríssimo. E é esse o mundo que nós estamos vivendo. Se um hacker consegue invadir uma instalação de água, o que você acha que ele poderia fazer com, por exemplo, uma plataforma que guarda nossas informações de saúde, como muitas pessoas estão propondo aí com a realidade da vacina? Estão falando que, olha, você tem que entender que as pessoas precisam ser monitoradas em relação a se elas tomaram ou não essa vacina. E bom, a gente precisa usar uma plataforma centralizada que capture esse tipo de dado. Bom, imagine aí o que um hacker não poderia fazer sozinho ou principalmente em relação a um outro governo, né? Lembrando vocês que o serviço de inteligência americano, especialmente a NSA, havia feito um grampo na própria presidente Dilma, a presidente do nosso país. Então imaginem o que eles não conseguiriam fazer com a gente. Você vai pensar, mas não tem que ter medo disso, eu sou um Zé Ninguém. Bom, se você for realmente um Zé Ninguém completo, aí você não tem que se preocupar, mas se você tem um negócio, se você pensa em se tornar um político, se você é uma figura que tem influência, bom, aí você tem que começar a ter um pouquinho de medo, certo? Então, vejam isso aqui, esse caso, como um exemplo mais claro do que eu venho tentando abordar nos meus vídeos e lives, tá? A realidade digital, ela é a mais importante nesse exato momento. O mundo foi comido pelo software, como diria um investidor chamado Mark Andreessen, e é algo que é irreversível, não vai mudar, a não ser que tenha um colapso muito grande. E exatamente por conta disso é que eu falo tudo que eu falo e tento alertar vocês, tá? Porque se você não se adaptar e, de uma certa forma, antecipar as mudanças que acontecerão no âmbito digital, você será pego de surpresa, potencialmente de uma forma bem perigosa. Tudo bem?